Caso você já tenha se perguntado como anda a mente do palhaço, nesse jogo a gente meio que descobre como tá. E tá bem ruim. Pois então eu vou te resumir como ela tá no meu novo vídeo te resumindo histórias de jogos para que você não precise jogar. Mas esse jogo, merece que você jogue. Batman Arkham City é um jogo de 2011 desenvolvido pela Rocksteady Studios que tem uma das premissas mais densas e memoráveis dos jogos de super-heróis. O jogo se passa todo numa noite caótica, e sim, é uma única noite no jogo inteiro, onde a gente acompanha duas tramas. A primeira, o misterioso Protocolo 10 que foi acionado pelo Doutor Strange, e ao mesmo tempo uma corrida contra o tempo atrás de uma cura para um vírus mortal que tá matando aos poucos o Batman e o Coringa. O jogo começa com Bruce Wayne fazendo uma coletiva de imprensa se mostrando contra a criação da Arkham City, um bairro-prisão onde está se concentrando todos os prisioneiros mais perigosos de Arkham City, mas que está saindo fora do controle, pois cada vez mais os crimes estão ficando piores nessa região. E esse projeto foi desenvolvido pelo Hugo Strange com o aval do prefeito de Gotham City. Durante o discurso, Bruce acaba sendo sequestrado pela força militar particular do Hugo Strange, a Tiger, e é levado até a prisão de Arkham City. Lá, Hugo fala que sabe que o Bruce é o Batman e que ele vai contar pra todo mundo se o Bruce se interferir nos planos dele. Bruce então consegue escapar dessa prisão, acaba enfrentando alguns capangas do Pinguim no processo e vai até o topo do prédio para receber o seu Bat-Traje enviado pelo Alfred e finalmente começar a proteger a cidade como o nosso querido morcegão. Iniciando então seu objetivo, o Batman vai atrás das informações para tentar entender o que seria o Protocolo 10 que o Hugo Strange fala durante o seu sequestro. Iniciando o rastreamento, ele identifica que a Mulher Gato está sequestrada dentro da Arkham City pelo Duas Caras, e ele vai até lá para salvar ela. Após salvar a Mulher Gato de quase cair em um tanque ácido e dar uma boa surra no Duas Caras, Bruce vai até a Selina para conversar com ela, mas um tiro acaba interceptando a conversa deles e quase atinge a Mulher Gato, que é salva pelo Batman. Então, após uma breve investigação da balística da bala, a gente identifica que aquele tiro foi disparado pelo Coringa. Investigando os vestígios e os fragmentos da bala, a gente identifica que ela foi disparada da igreja de Gotham City. E indo até lá, o Batman identifica que o tiro foi disparado remotamente e que não tem ninguém lá na torre para que ele pudesse interrogar ou bater, né? Porque o Batman bate em pouco. Numa investigação na torre do relógio da igreja, a gente acaba encontrando algumas pistas que mostram onde é o covil do Coringa, que é na siderúrgica Sionis. Então a gente tem que ir até lá pra dar uma lição nele, né? A gente consegue então se infiltrar na siderúrgica, acaba derrotando alguns capangas do Coringa, mas quando a gente finalmente encontra ele pra poder interrogá-lo, a gente é nocauteado pela Arlequina e acabamos desmaiando, acordando então amarrado a uma cadeira de rodas e descobrindo uma terrível verdade. O Coringa tá prestes a morrer por conta da contaminação que ele sofreu com o composto Titan que ele se injetou no jogo anterior, Arkham Asylum. Para forçar o Batman a ajudar ele, o Coringa fez uma transfusão de sangue, do sangue contaminado dele pro morcegão, e fala que a única forma dele sobreviver é indo atrás de uma cura. E também faz outra ameaça, que o sangue dele foi enviado para inúmeros hospitais por meio de bolsas de transfusão de sangue e que se ele não achar uma cura, muitos civis em Gotham City vão ser infectados e vão morrer, assim como eles dois. Depois de ter sido largado pelo Coringa e pela Arlequina à própria sorte, o Batman consegue se soltar e sair da siderúrgica, onde ele faz uma pequena investigação junto com Alfred e eles chegam a uma conclusão clara. O único que consegue ajudar eles com a criação de uma vacina com um antídoto é o Sr. Frio, Victor Fries. Porém, ele foi sequestrado pelo Pinguim, sendo mantido refém, enquanto o Pinguim está criando a maior guerra de facções em Arkham City. O Batman então precisa se infiltrar no esconderijo do Pinguim, que é no Museu de História Natural, mas ele tem alguns percalços no meio do caminho, sendo eles desativar os inibidores do Pinguim, que acabam impedindo com que ele use seus equipamentos de rastreamento e contato pela cidade, entrar dentro do museu e enfrentar uma arena cheia de capangas gladiadores para tentar salvar alguns policiais,
cair na mão contra um tubarão gigantesco que é mantido lá vivo e te dar o maior susto na porra desse jogo e enfrentar o gigantesco e colossal monstro Solomon Grundy, que está sendo mantido vivo no subterrâneo do museu por meio de eletricidade. Tudo isso para pegar um cara de 1,50. No caminho a gente até encontra o traje do Dr. Frio, que mostra que sem aquele traje ele pode morrer a qualquer momento, e depois que a gente consegue finalmente derrotar o pinguim e dar uma boa de uma surra nele, porque que boss chato, a gente consegue pegar o traje do Dr. Frio, Senhor Frio, não é doutor, tá? Eu tô falando errado. A gente consegue pegar a roupa do Senhor Frio e entregar pra ele, para que assim ele consiga sobreviver e nos ajudar. Numa conversa com o Senhor Frio, ele nos explica que até conseguiu fazer uma cura para a doença do Batman e do Coringa, mas que ela é muito instável e acaba destruindo o DNA humano muito rápido. Então, para estabilizar ela, é necessário uma enzima que tenha passado por séculos de exposição a restauradores. E o único que possui essa enzima no seu sangue é o líder da Liga dos Assassinos, Ra's al Ghul, que teve o sangue regenerado pelo Poço Lázaro por muitos séculos. Enquanto saía do museu para começar a sua investigação, o Batman ele é atacado por uma das integrantes da Liga dos Assassinos. Durante uma luta muito árdua, ele acaba ferindo ela e consegue, por meio do sangue dela, investigar e achar a localização deles. Descobrindo então que todo esse grupo está nas profundezas da Gotham City, chamado Wonder City. Enquanto ele vai até lá, ele acaba se encontrando com a Talia al Ghul, um antigo interesse romântico do Batman e também filha do Ra's. Então, para provar o seu valor e conseguir as enzimas que precisa do sangue do Ra's, o Batman aceita passar pelas perigosas provações dos demônios, que são testes físicos e alucinógenos para provar que ele era digno do que estava fazendo. Ao final de toda essa experiência alucinógena, o Batman enfrenta o Ra's al Ghul e acaba derrotando ele após uma luta bem difícil. Então o Ra's tenta convencer o Batman de que ele seria um ótimo líder para a Liga dos Assassinos e o convida para assumir o seu lugar, mas o Batman acaba se recusando e acaba pegando o que ele precisava, que era uma amostra do sangue do Ra's. Retornando até o local onde o Senhor Frio está, o Batman entrega as amostras de sangue e o Senhor Frio consegue fazer 2 ampolas com a cura necessária para salvar o Batman e o Coringa. Porém, ele acaba colocando uma dentro de um cofre e a outra ele quebra. Sim, então ele explica que estava fazendo aquilo porque ele precisava que o Batman fosse até o covil do Coringa e salvasse a sua esposa que estava refém do Coringa. Isso acaba desencadeando uma das lutas que, para a maioria dos jogadores de Batman, é uma das melhores, onde a gente precisa furtivamente derrotar o Senhor Frio, usando todas as habilidades possíveis e até inimagináveis, como usando eletrochoques, se escondendo, utilizando todo o local do Senhor Frio a seu favor, até que a gente finalmente consegue derrotar ele. E quando a gente vai até o cofre para pegar a amostra e bebê-la e nos proteger, a gente descobre que ela foi pega pela Arlequina enquanto eles estavam brigando. Com isso, o Batman não tem escolha a não ser retornar para a Siderúrgica e não só salvar a esposa do Senhor Frio, agora que ele vai ter que voltar lá, mas também para ir atrás da cura antes que a Arlequina entregue ela e o Coringa a tome inteira, fazendo com que o Batman fique sem a cura e morra. Chegando até a Siderúrgica, o Batman acaba se encontrando com um Coringa bem rejuvenescido e bem saudável, o que faz com que a gente compreenda que ele acabou tomando a cura e que pro Batman não sobrou nada. E aí, após um pequeno confronto, o Coringa acaba acionando um explosivo que causa um tremor no local e faz com que escombros caiam para cima do Bruce, deixando ele completamente imóvel. Quando a gente acha que tá tudo perdido, a Talia al Ghul aparece se propondo ao Coringa para entregar para ele o segredo da imortalidade, que é o Poço de Lázaro. Então ela pede que ele poupe o Coringa para ter esse segredo, e ele o faz, levando ela raptada
e deixando o Bruce ali à própria sorte debaixo dos escombros. Enquanto o Batman tá preso debaixo dos escombros, o Hugo Strange finalmente dá início ao seu plano, ao seu protocolo 10, que, sendo monitorado por um chefe misterioso, tem como propósito um genocídio sistemático em massa. Ele acaba então acionando os helicópteros da Tiger para iniciar um bombardeio gigantesco por cima da Arkham City para matar todos os detentos que estão presos lá e usando Gotham City como uma cidade teste para o seu plano de limpeza social em massa. Algo que tem nesse jogo são dois pontos de vista. O do Bruce, que é toda a linha da Main Quest, e a Mulher Gato, que nesse momento a gente tem um momento que joga com ela e a gente tem duas opções. Deixar a Gotham City, já que ela tá sendo completamente destruída, e viver nossa vida com o dinheiro que a gente acabou de roubar, ou ajudar o Batman que tá ali perto. Na minha vez de jogar, eu optei por ir embora, mas aí é um final falso. E aí eu fico naquela, por que vocês me dão a opção de fugir se aí vocês vão me dizer que eu não posso fugir, eu tenho que voltar pra ajudar o cara? Então eu não tenho escolha, porra! Não bota escolha se o jogador não tem escolha. Mas aí então, a Mulher Gato abandona o plano dela, deixa o dinheiro que ela tinha roubado, né, numa quest muito difícil, pra ir atrás do Batman e salvar ele, tirando ele dos escombros e eles fugindo juntos. Agora, seguindo caminhos separados, o Batman precisa ir até a torre onde o Hugo Strange está e nessa corrida contra o tempo, desviando de disparos gigantescos de helicópteros sobrevoando toda a Gotham City, a gente descobre onde é a torre dele e vai até lá. A gente então sobe toda a Torre Wonder, acaba derrotando alguns capangas do Strange e quando a gente finalmente chega até ele e o confronta, uma figura misteriosa que apunhala o Hugo Strange pelas costas e se revela sendo o verdadeiro financiador de todo aquele plano, o Ra's al Ghul. O Batman então consegue desativar o protocolo 10 e antes de morrer, o Hugo inicia o protocolo 11, que é a autodestruição da Torre Wonder, que faz com que o Batman e o Ra's al Ghul pulem da janela e comecem uma breve luta no ar, onde o Ra's al Ghul tenta empalar o Batman, que acaba desviando, só que aí o próprio Ra's acaba sendo empalado vivo e acaba morrendo. Então não só a gente tem o Ra's al Ghul se mostrando um financiador com uma visão igualmente extremista que a do Hugo Strange, como ele acaba morrendo na frente do portão da cidade que ele queria destruir, em frente da Arkham City. Com o protocolo 10 finalizado, a Torre Wonder destruída e o Ra's al Ghul morto, o Batman finalmente vai até a última pessoa que ele precisa enfrentar nessa noite infernal, até o Teatro Monarch, para tentar salvar a Thalia das mãos do Coringa. Chegando lá, o Batman confronta o Coringa e nesse meio tempo a Thalia consegue matar o Coringa com uma espada no peito. E a gente fica, meu Deus, ela conseguiu matar o Coringa, mas na verdade não. Eles caem numa emboscada e a Thalia é baleada e morta pelo verdadeiro Coringa. E aí a gente descobre que na verdade haviam dois Coringas. Um saudável, que na verdade era um impostor, e o Coringa de verdade, que continua enfermo e prestes a morrer. Então a gente descobre que o Coringa saudável, na verdade, era o cara de barro se disfarçando de Coringa para enganar as pessoas e achar que o Coringa estava em sua plena saúde, quando na verdade ele está prestes a morrer. O Batman então enfrenta o cara de barro e consegue derrotar ele usando granadas congelantes dadas a ele pelo Senhor Frio e consegue não só derrotar e matar o cara de barro, como também consegue cortar a sua conexão com o Poço de Lázaro que estava aberto no subsolo. Com a derrota do cara de barro, o Batman finalmente consegue colocar as mãos na cura e bebe metade dela, se curando instantaneamente e vendo o Coringa moribundo, desesperado, pensando se realmente era uma boa ideia curar o Coringa ou deixá-lo morrer e finalmente Gotham City estaria livre de um dos vilões mais mortais da história da cidade. Porém, em um desespero eminente,
o Coringa acaba atacando o Batman pelas costas, que acaba derrubando o frasco no chão e perdendo o resto do antídoto. O Coringa tenta até lamber o chão para tentar ver se conseguia se curar, mas infelizmente o antídoto havia perdido sua potência e ele estava condenado a morrer. Então, o nosso querido palhaço entra em uma crise de riso devastadora que faz com que aos poucos ele acabe morrendo definitivamente. Então, o jogo acaba com o Batman pegando o Coringa nos braços e levando ele até fora do teatro que estava cercado pela polícia de Gotham e deixando o seu corpo em cima do capô do carro da polícia e desaparecendo no meio da noite. E assim acaba a main quest de Batman Arkham City. Esse foi o meu primeiro jogo de super-herói da DC. Antes eu jogava mais jogos da Marvel, personagens da Marvel, e é muito legal ver toda essa carga que o jogo do Batman traz. É um jogo tenso, é um jogo denso e é um jogo escuro, meio difícil. Também tem as quests secundárias de outros vilões icônicos do jogo e principalmente o Charada, que todo canto que tu vai tem algo relacionado ao Charada sobre as quests dele, e eu fico tipo, esse cara tem muito tempo livre porque ele conseguiu colocar um ponto de interrogação em basicamente toda a esquina de Gotham. É assustador. Mas é um jogo muito divertido, muito memorável, ele fez muito sucesso para muitas pessoas da comunidade gamer, é o melhor ou o seu favorito da saga do Batman, e foi muito legal ter jogado ele e tá sendo muito legal trazer ele para vocês nesse resumo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta o que vocês acham, se vocês gostam desse jogo, quais são os outros jogos que vocês gostariam que eu trouxesse. Lembrando que todos os jogos que eu trago a review aqui, eu jogo em live, então me siga na Twitch, me siga no Instagram e me siga no TikTok, que lá tem conteúdo diário a respeito dos jogos e também eu interajo bastante com vocês nessas redes sociais. Então eu vou indo, até o próximo vídeo e tchau!